Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos fazer juntos essa linda bolsa, toda ela feita no ponto espiga. Esse ponto ele é muito bonito, muito delicado. Vou ensinar como começar uma bolsa com a base oval em couro sintético. Vamos aplicar esse fecho com um acabamento interno bem limpo. É uma bolsa casual de um tamanho muito bom. A parte interna é bem espaçosa. Vamos fazer essa alça toda ela em crochê, muito bem estruturada e muito bonita. Ela é muito leve e muito econômica. Vai menos de um novelo, incluindo a alça e o tassel. Além de ser uma graça muito delicada e charmosa. Sou a Nina, do canal Era Artes. E se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se puder, se inscreva, deixe um like, um comentário, compartilhe com os amigos, porque a participação de vocês faz toda a diferença. Vocês sempre serão muito bem-vindos. Muito obrigada. Vamos para os materiais. Eu estou utilizando o fio de poliéster 100%, de 5 milímetros. O novelo tem 200 metros, eu gastei menos de um novelo, na cor ferrugem. Mas você pode usar o fio da sua preferência. Vamos usar 2 tamanhos de agulha. Uma agulha menor que dê certo com o furo da sua base. E a agulha de 6 milímetros, que é a que nós vamos usar para fazer o corpo da bolsa. Uma tesourinha, uma agulha de tapeceiro e esse kit. Esse kit vem com uma alça tiracolo, que já vem com os mosquetões na ponta, de mais ou menos 1,5 m. O fecho em 2 partes, já com os furos para costurar. E uma base oval. A que eu estou utilizando mede 20 centímetros de comprimento por 10 centímetros de largura. O link desse kit em couro sintético vou deixar na descrição abaixo. Usei também um mosquetão, 2 argolas articuladas e 3 contas. Vamos para a medida da nossa bolsa. O tamanho final dela ficou 27 centímetros de largura e de altura 17 centímetros. E a alça ficou com mais ou menos 32 centímetros. E o nosso tassel, com o mosquetão incluído, ficou num tamanho final de 24 centímetros. Vamos agora para o nosso passo a passo. Inicio pela base, em couro sintético, com o lado direito voltado para cima. Deixo um pedacinho um pouquinho maior aqui do fio quando eu vou fazer a dobra, porque esse pedacinho eu vou usar no final dessa carreira. Escolho um local para introduzir a agulha. Vou pegar depois da curva, logo depois da curva aqui eu vou introduzir a agulha. Você pode introduzir aonde você achar melhor. Eu estou usando uma agulha de 3,5 milímetros. Introduzo a agulha no furo, pego a laçada lá de trás e trago para frente. Já introduzo a agulha no próximo furo, pego o fio que vem do novelo, passo no meio desse furo e no meio do ponto que está na minha agulha. Vou para o próximo furo, introduzo a agulha, trago o fio que vem do novelo para frente, passo no meio do furo e no meio do ponto que está na minha agulha. Vou para o próximo furo, pego o fio que vem do novelo, trago para frente e passo no meio do ponto que está na minha agulha. Vamos seguir fazendo dessa forma por toda essa carreira, por toda essa volta. Um ponto baixíssimo para cada furo de base, sem aumento nenhum, inclusive nas curvas. Observar em fazer esse ponto frouxinho, não aperte muito o ponto, tá? Para não ficar repuxada essa base. Vou adiantar aqui e já volto com vocês. Cheguei no final da carreira, faltando só um furo. Lembra aquele fio inicial que a gente deixou um pouquinho maior ali?
É com ele que nós vamos trabalhar agora nesse último furinho, esse aqui, ó, tá? Então, eu vou introduzir a agulha nesse próximo furo e, em vez de pegar o fio que vem do novelo, eu vou pegar esse fio inicial. Ponho esse fio inicial em cima da agulha, trago para frente, passo no meio do meu ponto, tiro da agulha e agora eu vou fazer o acabamento com esse fio. Dessa forma, eu não preciso cortar o fio que vem do novelo para fazer esse acabamento invisível. Introduzo a agulha de trás para frente, pegando as duas alcinhas do ponto seguinte, pego esse fiozinho, levo lá para trás e agora eu volto com esse fio no meio dessa correntinha anterior aqui, bem aqui no meio dessa correntinha anterior, no meio dessa. Então, eu vou vir com a agulha lá de trás e vou sair no meio dessa correntinha. Introduzo a agulha e saio no meio dessa correntinha. E pego esse fio e vou levar lá para trás. Formando assim a correntinha que faltava para fazer o acabamento e não foi necessário cortar o fio que vem do novelo. A próxima carreira vai ser uma carreira em pontos baixos e nas curvas nós vamos fazer aumentos. Esse fiozinho eu já vou aproveitar e vou arrematar junto, tá? E o fio que vem do novelo, eu vou começar a fazer o meu ponto nesse buraquinho seguinte aqui, ó. Nesse furinho seguinte, para dar o acabamentinho que precisa ali atrás. Introduzo a agulha nesse furo aqui, ó. Pego o fio que vem do novelo e vou levar ele lá para frente, saindo no meio da correntinha, fazendo assim aquele acabamento ali atrás que faltava, aquela voltinha ali, ó, tá vendo? E agora eu vou fazer um ponto baixo. Não apertar muito o ponto, tá? Deixar o ponto mais frouxinho. Entro no próximo furo, no meio da correntinha. Já coloco aquele fio inicial em cima da agulha para ir arrematando ele junto. Coloco ele aqui em cima. Pego o fio que vem do novelo, trago para frente, saindo no meio da correntinha aqui e faço o meu ponto baixo. Introduzo a agulha no próximo furo, no meio da próxima correntinha, pego o fio que vem do novelo, trago para frente e faço ponto baixo, sempre arrematando junto aquele pedacinho de fio inicial. Vou para o próximo furo, introduzo a agulha no meio da correntinha, coloco o fio inicial em cima da agulha, trago o fio que vem do novelo para frente e faço ponto baixo. Vou seguir fazendo dessa forma um ponto baixo para cada furo até chegar aqui nessa curva, que na parte da curva nós vamos ter alguns aumentos. Até chegar nessa parte onde inicia a curva, eu vou considerar 7 pontos aqui da curva, aonde eu vou distribuir alguns aumentos. Então, sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base até chegar nessa partezinha da curva. Terminei a sequência de pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto de base. Chegamos na curva. Aqui nos 7 pontos seguintes, eu vou distribuir 4 aumentos. Então, vou começar, o próximo ponto vai ser um aumento, depois sem aumento, um aumento, sem aumento, um aumento, sem aumento e um aumento. Vai dar um total de 4 pontos de base que vão ter aumento, tá? Então, nessa sequência aqui de 7 pontos, eu vou distribuir 4 vezes um aumento. O próximo ponto, eu vou fazer um aumento. Introduzo a agulha no próximo ponto, faço um ponto baixo. E no mesmo ponto de base, vou colocar mais um ponto. Nesse mesmo ponto aqui, nesse mesmo furo, eu vou colocar mais um ponto, formando assim o meu primeiro aumento. O segundo ponto da curva,
vai ser sem aumento. É um ponto só para o ponto de base. O terceiro vai ser com aumento. 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto de base. O quarto vai ser sem aumento, só um ponto. O quinto vai ser com aumento, 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto de base. O sexto vai ser sem aumento, só um ponto baixo dentro do ponto de base. E o sétimo vai ser com aumento, 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto de base. Recapitulando, o primeiro ponto dos 7 pontos da curva eu fiz aumento, no segundo sem aumento, terceiro com aumento, quarto sem aumento, quinto com aumento, sexto sem aumento e o sétimo com aumento. Então, eu fiz 4 aumentos nessa sequência de 7 pontos da curva. Se a sua base tiver um outro tamanho, for de outra largura e essa curvatura for diferente, você avalia quantos pontos achar necessário fazer de aumento, de maneira que o corpo da bolsa depois suba bonito, retinho e não fique torcido. Agora vamos fazer um ponto baixo para cada ponto de base até chegar nessa próxima curvatura, faltando os 7 pontos para fazermos os mesmos aumentos que a gente fez desse lado. Cheguei na próxima curva, os próximos 7 pontos são da curva, onde eu vou distribuir os 4 aumentos, intercalando um aumento, um 100, outro com aumento, outro 100, aumento, 100 e aumento. Totalizando assim 4 aumentos nessa curva. Esse próximo aqui já vai ter o aumento. Primeiro ponto do 7, então, um aumento. 2 pontos dentro do mesmo ponto de base. O próximo sem aumento. Segundo ponto sem aumento. O terceiro ponto com aumento. 2 pontos dentro do mesmo ponto de base. O quarto ponto sem aumento. Um ponto só no ponto de base. O quinto com aumento, 2 pontos dentro do mesmo ponto de base. O sexto sem aumento. E o sétimo com aumento, 2 pontos dentro do mesmo ponto de base. Totalizando assim os 4 aumentos dessa curva. O próximo ponto é um ponto baixo normal, sem aumento, antes de chegarmos no fechamento da carreira. Vamos agora para o fechamento da carreira. Dou uma laçadinha maior nesse ponto que está na agulha. No meu primeiro ponto que está na horizontal, esse primeiro aqui, essa correntinha aqui, é nela que eu vou introduzir a agulha, vindo de trás para frente, pegando essa laçadinha, levando lá para trás. E agora nós vamos fazer uma carreira toda em pontos baixos, pegando só a alcinha de trás, tá? E mais o nozinho que está ali atrás. Então, nós vamos fazer assim, ó. Eu vou pegar essa alcinha aqui de trás e esse nozinho que tá aqui atrás, ó. Tá vendo? Essas duas aqui, eu vou deixar em cima da agulha e vou fazer pontos baixos, pegando a laçadinha de trás da correntinha e esse nozinho que está ali no verso do ponto, ó. Essa alcinha e mais esse nozinho que está aqui no verso. Esses dois juntos eu vou pegar para fazer o meu ponto baixo. Vai ser uma carreira toda em pontos baixos, sem aumento. A partir dessa carreira, vamos trabalhar com a agulha número 6. Pego só a alcinha de trás, daquela laçada que foi levada lá para trás, no fechamento da carreira, mais esse nozinho que está aqui no verso desse primeiro ponto. Pego o nozinho e essa alcinha e coloco em cima da agulha. Dou uma ajustada no fio, pego o fio que vem do novelo, trago para frente
e faço uma correntinha, que é o meu primeiro ponto dessa carreira. Introduzo a agulha no próximo ponto, pegando só a alcinha de trás, só essa alcinha aqui, mais o nozinho do verso, colocando em cima da agulha. Trago o fio que vem do novelo para frente, ficando com 2 alcinhas em cima da agulha, pego o fio que vem do novelo, passo no meio das 2 alcinhas, fazendo ponto baixo. Entro no próximo ponto, pegando só a alcinha de trás, mais o nozinho que está no verso, ficando assim com essas 2 alcinhas em cima da agulha. Pego o fio que vem do novelo, trago para frente e faço um ponto baixo. Vou para o próximo ponto, pegando só a alcinha de trás, mais o nozinho e faço um ponto baixo. À medida que você for fazendo, você vai pegando o jeito e vai ver que quando introduzir a agulha pegando a alcinha de trás, você já pega o nozinho junto, facilitando assim o trabalho. Vamos seguir fazendo desse mesmo jeito por toda essa carreira, toda essa volta. É um ponto baixo para cada ponto de base, sem aumento nenhum, nem nas curvas, sempre pegando a alcinha de trás e o nozinho do verso para fazer o ponto baixo. Lembrando de não fazer o ponto muito apertado, principalmente nas curvas, porque senão ele pode começar a retorcer o trabalho. A minha base oval inicial tinha 42 furos, mas com os aumentos, 4 pontos de cada lado, num total de 8, mais os 42, totalizei assim 50 pontos. Chegamos no final da carreira, faltando fazer só mais o último ponto. Vou fazer ele com vocês. Introduzo a agulha pegando só a alcinha de trás, mais o nozinho do verso e faço ponto baixo. Agora vamos fazer o fechamento da carreira. Essa é a nossa correntinha inicial dessa carreira. E esse ponto aqui que está na horizontal, o meu primeiro ponto que está na horizontal dessa carreira, é nele que a gente vai introduzir a agulha, vindo de trás para frente para fazer o fechamento. Então, é nesse ponto aqui, ó, no primeiro que está na horizontal. Coloco a agulha de trás para frente, pegando as 2 alcinhas, por baixo das 2 alcinhas, pego essa laçada, levo lá para trás e a partir de agora nós vamos começar a fazer o nosso tema da bolsa, o ponto espiga. Vamos começar a próxima carreira fazendo um ponto baixo. Introduzo a agulha abaixo da laçada que eu levei lá para trás, pegando os 2 fios, mais a alcinha que ficou lá no verso, coloco em cima da agulha. Trago o fio que vem do novelo para frente, passando no meio disso tudo, faço uma correntinha que representa o meu primeiro ponto baixo dessa carreira. Vou dar uma ajeitadinha aqui na bolsa, ajeitando a dobrinha dela, dessa última carreira que a gente fez. Essa última carreira que a gente fez já é a primeira carreira de subida da bolsa, então vou ajeitar de maneira que fique bem direitinho, ó. Vamos voltar para a nossa carreira. Eu já fiz o primeiro ponto, a correntinha. Se achar necessário, coloca um marcador, que é o primeiro ponto dessa carreira. O próximo ponto vai ser um ponto espiga. Esse aqui é o próximo ponto, certo? Tá aqui, ó. No final desse ponto aqui, ó, bem aqui no finalzinho dele, na junção com esse outro aqui, nessa junção, se você olhar na frente, na parte da frente, vai ver que tem essas 2 alcinhas aqui, ó. Essas 2 alcinhas formando um Vzinho. Debaixo dessas 2 alcinhas, pegando elas, ó, essas 2 aqui, é que nós vamos fazer o nosso ponto espiga. Então, agora eu vou pegar essas 2 alças frontais. Iniciei com um ponto baixo normal, né? Agora eu vou fazer um ponto espiga. Pego essas 2 alcinhas da parte da frente desse ponto, trago o fio que vem do novelo passando no meio dessas 2 alcinhas, fico com 2 na agulha,
trago o fio que vem no novelo, passo no meio das duas, fazendo o meu ponto espiga. O próximo ponto, que é esse aqui, logo aqui ao lado, ó, esse aqui é o meu próximo ponto, vai ser um ponto baixo normal. Vou entrar com a agulha ali de baixo, pegando as duas alcinhas desse ponto, trago o fio para frente e faço um ponto baixo normal. O próximo vai ser um ponto espiga. O próximo é esse, que vai ser trabalhado. Então, quando o final dele, bem aqui no final desse ponto, tem essas duas alcinhas frontais aqui. É nelas que a gente vai introduzir a agulha para fazer o nosso ponto espiga. Bem nessas duas aqui, ó, tá ok? Essas duas. Então, eu vou introduzir a agulha pegando essas duas alcinhas frontais e fazendo o meu ponto espiga. Vou introduzir a agulha pegando essas duas alcinhas frontais, trago o fio que vem do novelo para frente, fico com duas alcinhas na agulha e faço um ponto baixo. O ponto espiga nada mais é que um ponto baixo frontal. O próximo é logo esse aqui ao lado, ó, esse aqui. Vou introduzir a agulha pegando as duas alcinhas e fazer um ponto baixo normal. O próximo é um espiga. O nosso próximo ponto de base é esse aqui. Na parte superior dele, quando ele faz a junção com outro ponto, aqui nessa curvinha, logo abaixo é que a gente encontra as duas alcinhas referentes a esse ponto. É nessas duas aqui, ó, nessas duas alcinhas frontais, é que vamos fazer o nosso próximo ponto espiga. Introduzo a agulha pegando essas duas alcinhas frontais, trago o fio que vem do novelo para frente e faço um ponto espiga. O próximo ponto é um ponto baixo normal. Introduzo a agulha pegando as duas alcinhas e faço um ponto baixo normal. O próximo ponto é o ponto espiga. Aqui está meu ponto de base, a correntinha. Na junção com a outra correntinha, bem nessa curvinha, é que eu encontro os meus dois fios frontais correspondentes a esse ponto. Esses dois aqui. É neles que eu trabalho para fazer o meu ponto espiga. Introduzo a agulha, pegando esses dois fios, trago o fio que vem do novelo para frente, dou uma boa altura e faço o meu ponto espiga, que nada mais é que um ponto baixo frontal. Nessa primeira carreira, temos que ter um pouquinho mais de cuidado para entrar com a agulha no lugar certo para fazer o ponto espiga. Nas próximas carreiras vai ser mais fácil, porque já vai estar bem definido o local certo. Então, é só continuar fazendo dessa forma, um ponto baixo normal, depois um ponto espiga, por toda essa volta, sem aumento nenhum, até chegar no final da carreira. Aí eu já volto com vocês. Lembrando de sempre dar uma boa altura no ponto espiga e não apertar muitos pontos, principalmente na curva. Chegando no final da carreira, falta fazer só o último ponto. Como eu iniciei com ponto baixo normal, eu tenho que terminar com espiga. Então, vou fazer ele com vocês. Pego essas duas alcinhas do meu ponto baixo, essas duas alcinhas frontais, trago o fio que vem do novelo para frente, dou uma boa alturinha e faço o meu ponto baixo frontal, que é o meu ponto espiga. Conferindo aqui, iniciei com ponto baixo normal e terminei com espiga. Vamos fazer o fechamento da carreira. Tiro a agulha, dou uma laçadinha maior no ponto que está na agulha, não no ponto que está com o marcador, não esse ponto que está com o marcador, e sim no próximo, nesse é que eu vou fechar a carreira, nesse ponto aqui. Tiro o marcador e introduzo a agulha nessa primeira correntinha que está na horizontal aqui dessa carreira, vindo de trás para frente, debaixo das duas alcinhas, pego essa laçada e levo lá para trás.
Na carreira anterior, iniciamos com ponto baixo. Nessa carreira, vamos iniciar com ponto espiga. Bem aqui, ó, esse aqui vai ser o nosso ponto espiga, o nosso primeiro ponto espiga. Tá fácil de visualizar agora, ó, ele tá aqui no meio dos dois pontos espigas da carreira anterior. Então, é aqui que nós vamos começar com o nosso primeiro ponto espiga. Quando iniciarmos com a carreira ponto espiga, vamos fazer o fechamento dessa forma. Levei a laçadinha lá para trás, certo? Agora, essa laçada que eu levei lá para trás, eu vou trazer para frente, bem assim, ó, por cima, aqui assim, ó, por cima dos pontos. Vou trazer assim para frente, por cima dos pontos, e já vou pegar direto aquelas duas alcinhas do ponto baixo da carreira anterior, que vai ser agora nosso ponto espiga. Já vou pegar direto essas duas alcinhas pela parte da frente, pego o fio que vem do novelo, passo no meio dessas duas alcinhas frontais, fico com duas laçadas em cima da agulha e faço o meu ponto espiga. Essa carreira iniciamos com ponto espiga e vamos terminar com ponto baixo. Esse nosso ponto espiga ficou bem no meio dos dois pontos espigas da carreira anterior. O próximo ponto agora é um ponto baixo. Ele tá bem aqui, ó, escondidinho. Cuidar para não pular ele. Fiz o meu ponto espiga, o ponto baixo está logo aqui ao lado, ó, bem aqui, ó, bem escondidinho. Faço o meu ponto baixo normal. O próximo vai ser um ponto espiga. Agora fica fácil de visualizar. É esse ponto aqui, ó, esse aqui, que é o ponto baixo da carreira anterior e que fica entre os dois pontos espigas da carreira anterior também. Então, fica muito fácil de visualizar agora. Entro com a agulha debaixo dessas duas alcinhas frontais, trago o fio que vem do novelo para frente, dou uma boa altura e faço meu ponto espiga. O próximo é um ponto baixo normal, logo aqui ao lado do ponto espiga. Tá aqui, ó, esse ponto aqui, pegando as duas alcinhas, entrando debaixo dessa correntinha, pegando as duas alcinhas, eu faço meu ponto baixo normal, que na carreira anterior era um ponto espiga. Estamos assim alternando com a carreira anterior. O próximo é um ponto espiga. O próximo é um ponto baixo normal. O próximo é um ponto espiga, que tá aqui, ó, entre os dois pontos espigas da carreira anterior. É aqui que eu introduzo a agulha, pegando as duas alcinhas frontais e fazendo o meu ponto espiga. O próximo é um ponto baixo normal, logo aqui ao lado. Introduzo a agulha, pegando as duas alcinhas por baixo e faço um ponto baixo normal. E o próximo, um ponto espiga, entre os dois pontos espigas da carreira anterior. Vamos seguir fazendo dessa forma por toda essa carreira. Um ponto baixo normal e um ponto espiga, onde agora fica fácil de visualizar aonde colocar esse ponto espiga. Ele sempre vai estar entre os pontos espigas da carreira anterior. Lembrando de dar uma boa altura nesse ponto espiga para ele ficar mais bonito e nas curvas não apertar muito os pontos, para que o trabalho suba bem bonitinho, bem retinho. Chegando no final da carreira, falta fazer só o último ponto. Eu iniciei essa carreira com ponto espiga, então vou terminar com ponto baixo. Vou fazer com vocês esse último ponto. Introduzo a agulha, pegando essas duas alcinhas do ponto seguinte e faço o meu ponto baixo normal. Tiro o marcador, não aonde está o marcador, e sim no próximo ponto,
Nesse meu primeiro ponto, nessa primeira correntinha aqui que está na horizontal, nessa aqui, é que eu venho com a agulha de trás para frente, por baixo das duas alcinhas, pegando essa laçada e levando-la para trás. Na carreira anterior, iniciamos com ponto espiga e terminamos com ponto baixo. Nessa carreira, vamos iniciar com um ponto baixo normal. A partir de agora, sempre que iniciarmos a carreira com ponto baixo normal, vamos fazer desse jeito. Se você observar o ponto espiga, o primeiro ponto espiga da carreira anterior, com os demais pontos espigas, você vai ver que ele tem, além dessa linha inclinada, ele tem essa alcinha aqui de cima, ó, tá vendo? Essa aqui. E essa é diferente dos demais pontos espigas. Todos eles só aparece esse fio inclinado aqui na parte da frente, ó. E esse nosso aqui tem o fio inclinado e mais essa alcinha superior. Como eu vou fazer o fechamento? Vou introduzir a agulha pegando essa alcinha superior aqui, colocando aqui de baixo, colocando embaixo da laçada que foi levada lá para trás, ó, debaixo da laçada que foi levado lá para trás. Pego, então, essa alcinha superior do meu ponto espiga, ó, tá vendo? Pego essa alcinha e coloco debaixo da laçada que foi levada lá para trás. E coloco também essa alcinha que tá no verso. Ajusto o fio, trago o fio do novelo para frente e faço o meu ponto baixo, a correntinha que representa o meu ponto baixo, deixando assim esse ponto espiga igual aos demais. Se você observar agora, vai ver que esse ponto espiga ficou bem igual aos demais, tá ok? Agora eles estão todos iguais, deixando assim o fechamento de carreira bem perceptível. Iniciamos essa carreira com um ponto baixo normal, o próximo vai ser um ponto espiga, que está aqui. É o ponto baixo da carreira anterior que fica entre os dois pontos espigas também da carreira anterior. Introduzo a agulha pegando essas duas alcinhas frontais desse ponto e faço o meu ponto espiga, dando uma boa alturinha nele para que fique bem bonito. O próximo ponto é um ponto baixo normal, introduzo a agulha pegando as duas alcinhas e faço um ponto baixo. O próximo é um ponto espiga, pego essas duas alcinhas da parte frontal do meu ponto de baixo da carreira anterior, que ficava entre os dois pontos espigas. O próximo é um ponto baixo normal novamente, pegando as duas alcinhas do ponto. O próximo é um ponto espiga, pegando a parte frontal, essas duas alcinhas do ponto baixo da carreira anterior, fazendo o ponto espiga. O próximo é o ponto baixo normal, pegando sempre as duas alcinhas. E o próximo ponto espiga, pegando sempre essas duas alcinhas da parte da frente do ponto baixo da carreira anterior. E vamos seguir fazendo desse mesmo jeito, alternando um ponto baixo normal e um ponto espiga por toda essa volta. Quando chegar no final da carreira aqui, já volto com vocês. Cheguei no final da carreira, falta fazer só mais um ponto. Iniciei com um ponto baixo, normal, e vou terminar fazendo um ponto espiga aqui, nesse ponto aqui. Introduzo a agulha pegando essas duas alcinhas frontais do ponto baixo da carreira anterior e faço o meu ponto espiga. Vamos fazer agora o fechamento de carreira. Dou uma laçada maior no fio que está na minha agulha, tiro da agulha, tiro o marcador, não aonde está o marcador, e sim no próximo, não nesse, e sim no próximo, nesse aqui, nesse primeiro ponto que está na horizontal dessa carreira, introduzo a agulha de trás para frente, por baixo das duas alcinhas e levando essa laçada lá para trás. Na carreira anterior, iniciamos com ponto baixo normal.
Nessa, nós vamos iniciar com o ponto espiga, bem aqui. Vai ser o nosso primeiro ponto espiga. Lembrando de como a gente faz o fechamento de carreira e início da outra, quando o primeiro ponto é um ponto espiga. Trago essa laçada para frente, por cima dos pontos, bem assim, ó, por cima. Já introduzo a agulha, pegando essas duas alcinhas do ponto baixo da carreira anterior, essas duas alcinhas frontais, e faço o meu ponto espiga. O próximo ponto, vamos fazer um ponto baixo normal, que fica bem escondido aqui, ó. Dá uma puxadinha que você vai ver o próximo ponto. É nesse ponto aqui, ó, pegando as duas alcinhas, que eu introduzo a agulha e faço meu ponto baixo normal. O próximo vai ser um ponto espiga novamente, entre esses dois pontos espigas da carreira anterior. Eu introduzo a minha agulha pegando essas duas alcinhas frontais e faço o meu ponto espiga. Continuo fazendo toda essa carreira dessa mesma maneira, alternando pontos baixos normais e ponto espiga, sem aumento nenhum. Cheguei no final da carreira, a nossa bolsa está começando a ter forma, está ficando bonita. Iniciei com ponto espiga, vou terminar com ponto baixo normal, que é esse ponto que falta fazer aqui ao lado, meu último ponto da carreira aqui. Vou introduzir a agulha, pegando essas duas alcinhas e fazendo um ponto baixo normal. Vamos para o fechamento. Tiro a agulha do ponto, dou uma laçada maior nele, tiro o meu marcador. Não onde está o marcador, e sim no próximo, não aqui, e sim nesse aqui, no primeiro ponto que está na horizontal, nessa primeira correntinha que está na horizontal dessa carreira, introduzo a agulha de trás para frente e pego essa laçadinha e levo lá para trás. Como na carreira anterior, iniciamos com um ponto espiga e terminamos com ponto baixo, nesta nós vamos iniciar a carreira com um ponto baixo. Lembrando como a gente faz o fechamento e início de carreira quando inicia com ponto baixo. Eu pego aquela alcinha superior do ponto espiga, essa alcinha bem aqui de cima, essa aqui, eu introduzo a agulha nela e passo debaixo dessa laçada que foi levada lá para trás, dessa laçadinha, e pego aquela alcinha que está lá no verso também. Coloco isso tudo em cima da agulha, dou uma ajustada no fio e trago esse fio que vem do novelo para frente, passando no meio disso tudo, e faço o meu primeiro ponto baixo dessa carreira. Eu acho que agora já deu para entender como vai ser o corpo dessa nossa bolsa. Sempre alternando uma carreira que eu inicio com ponto baixo e termino com ponto espiga, na outra carreira eu inicio com ponto espiga e termino com ponto baixo. E observar que temos dois tipos de fechamento de carreira diferente nesse tema, nesse ponto fantasia, que é a espiga. É só seguir fazendo dessa mesma forma que a gente vem fazendo por 15 carreiras. Vamos fazer um total de 15 carreiras de ponto espiga. Finalizei as 15 carreiras de ponto espiga. Olha como ela tá bonita, ela é bem estruturada. É um ponto muito bonito, muito delicado. Vamos contar as carreiras de ponto espiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. São 15 carreiras de ponto espiga e mais aquela primeira carreira de ponto baixo normal. Total de 16 carreiras nessa lateral. E a altura do corpo da bolsa ficou com 17 centímetros. Essa última carreira que eu fiz, eu iniciei com ponto baixo e terminei com ponto espiga. Vou introduzir minha agulha não nesse ponto, e sim nesse,
Nesse primeiro ponto que está na horizontal, introduzo a agulha de trás para frente e vou levar essa laçadinha lá para trás. Agora nós vamos fazer um pouco diferente, porque já vai ser a minha carreira de acabamento com pontos baixíssimos. Vou introduzir a agulha debaixo dessa laçada, pegando as duas alcinhas e mais a laçadinha que está no verso e trago o fio para frente, essa laçada para frente. Já vou introduzir a agulha no próximo ponto, aqui ao lado, pegando debaixo das duas alcinhas desse ponto, trazendo o fio que vem do novelo para frente e passando no meio do ponto que está na minha agulha. Vou para o próximo ponto, debaixo das duas alcinhas, trazendo o fio que vem do novelo e passando no meio do ponto que está na minha agulha. Entro no próximo ponto, debaixo das duas alcinhas, trago o fio que vem do novelo para frente, passo no meio do ponto que está na minha agulha, fazendo assim um ponto baixíssimo. Entro no próximo ponto, debaixo das duas alcinhas, trago o fio que vem do novelo para frente, passo no meio do ponto que está na minha agulha, fazendo um ponto baixíssimo. E sigo fazendo dessa forma por toda essa carreira. Uma carreira toda em pontos baixíssimos para dar o acabamento da bolsa. E já volto com vocês para finalizarmos essa carreira. Cheguei no final da carreira, fiz meu último ponto, já cortei o fio que vem do novelo, tiro da agulha. Agora eu coloco ou numa agulha de tapeceiro ou uso a própria agulha de crochê para fazer esse acabamento. Coloquei na agulha de tapeceiro, não nesse primeiro pontinho aqui, ó, não nesse primeiro aqui, e sim no outro, esse aqui ao lado. Vou entrar com a agulha, pegando as duas alcinhas, desse jeito assim, ó. Pego as duas alcinhas, saio com a agulha lá em cima, por baixo dessas duas alcinhas, e vou trazer esse fio aqui pro meio dessa correntinha anterior, no meio dessa correntinha anterior. Introduzo a agulha aqui no meio, já saio ali atrás, debaixo desse nozinho, dou uma ajustada nesse tamanho, para que essa correntinha fique do mesmo tamanho, parecida com as demais. Agora é só caminhar com esse fio por dentro da bolsa, na parte interna, escondendo ele debaixo dos pontos, caminho um bom pedaço com ele, depois corto o excesso e queima a pontinha dele na chama do isqueiro, para não desfiar. Você também pode dar um pontinho de costura simples nesse fiozinho. Agora vamos colocar esse fecho de couro sintético. Dobro a parte superior da bolsa para achar o meio, só para ter um ponto de referência. Você pode contar os pontos e achar o meio ou colocar no olho mesmo. É só para a gente ter um ponto de referência. Achei o meio, posicionei aonde eu quero o meu fecho, coloco um pedaço de fio na minha agulha de tapeceiro e trago esse fio de dentro da bolsa para fora, deixando um pedacinho para fazer o arremate. Agora eu vou introduzir a agulha no próximo furo da parte de fora da bolsa para dentro. Ajeito esse fiozinho de maneira que ele fique reto, que ele fique bem direitinho, não fique retorcido. Volto com essa agulha de dentro da bolsa para fora no próximo furo. E agora eu levo a agulha para aquele outro furinho ali. Eu optei em fixar dessa forma, mas você pode fazer da maneira que achar melhor. Dá para fazer com pontos em formas de X, dá para fazer de várias maneiras essa fixação. O único cuidado que eu acho que tem que ter é que, se você optar em não colocar forro na bolsa, a parte interna também tem que ser dada uma atenção, que nem agora. O próximo ponto que eu vou fazer é lá do outro lado. Para que esse fio na parte interna não fique aparecendo, eu vou caminhar com esse fio por baixo dos pontos, escondendo assim esse meu fio,
e vou sair ali próximo da onde que eu vou introduzir a agulha novamente. Vou escondendo o fio aqui por baixo. Já cheguei agora onde que eu quero para sair novamente com a agulha. Introduzo a agulha de dentro da bolsa para fora, saindo naquele furinho. Confiro se o fio está retinho, direitinho. Vou introduzir a agulha no próximo furo, levo para dentro da bolsa novamente. Ajeito o fio. Volto com a agulha agora no próximo furo. Conferindo para que fique retinho, bem direitinho esse nosso fecho. Ver se ele está bem alinhado. E agora eu retorno com essa agulha nesse furinho aqui. Levo para dentro da bolsa. Confiro se ficou certinho, se está retinho, bem firme. Vou caminhar com esse fio debaixo desses pontos aqui internos. Eu quero sair com esse fio próximo àquele meu fio inicial ali. Então, eu caminho com ele por baixo desses pontos até o meu fio inicial. Quando cheguei ali próximo, eu dou um nó bem apertadinho, não vai aparecer, ele vai sumir no meio dos pontos. Vou dar 2 nozinhos bem apertados para que fique bem firmezinho. Agora é só arrematar esses 2 fios, caminhando por baixo dos pontos, escondendo, caminho um pedacinho, corto o excesso e queimo a pontinha na chama do isqueiro. Faço a mesma coisa com os 2 fios. Se você preferir, também pode depois dar um pontinho de costura para garantir que esse fio não escape. Uma parte do fecho já está fixa, vamos fixar a outra agora. Com as 2 partes conectadas, macho e fêmea, eu acho bem direitinho a posição onde vai ser o meu fechamento dessa bolsa. Achei o lugar certo? Eu seguro com uma mão a parte de baixo e a outra eu puxo a parte de cima, achando certinho o local onde eu quero que fique essa outra parte do fecho. Agora, com a ajuda de uma agulha de tapeceiro e um fio, eu vou trabalhar com a parte de trás da agulha, tá? Para facilitar. Introduzo a agulha de dentro para fora da bolsa, saindo nesse primeiro furinho aqui, deixo um pedaço para fazer o arremate e já vou voltar nesse mesmo cantinho aqui, de volta para dentro da bolsa. Voltei para dentro da bolsa, agora eu vou caminhar por dentro da bolsa um pedacinho até chegar no próximo furinho. Então, vou caminhar com esse fio aqui, escondendo ele por baixo dos pontos, até chegar no próximo furo. Estou usando a parte de trás da agulha, porque daí não fica trancando tão fácil nos fios. Já saio aqui no próximo buraco e já volto para a bolsa no mesmo cantinho aqui mesmo. Já volto do lado aqui. Alinho para ver se está retinho, ajeito. Vou caminhar agora até o próximo furinho por dentro da bolsa. Vou sair nesse buraquinho. Entro de dentro para fora da bolsa, saio aqui nesse furinho e já vou voltar para dentro da bolsa no mesmo cantinho. Sempre ajeitando, conferindo se está bem alinhadinho, se está bem reto. E agora é só caminhar até o último furinho. Caminho por baixo dos pontos da parte interna da bolsa e saio no local que vai ser o meu próximo furo, o último furo. Saio com ele aqui, de dentro para fora da bolsa e retorno para dentro da bolsa no mesmo cantinho. Já volto para dentro da bolsa.
E agora é só fazer o arremate desses 2 fios lá dentro. Vou de novo caminhar com esse fio próximo ao meu fio inicial. Vou caminhar por baixo dos pontos, escondendo o fio. Chego junto com outro fio inicial e aqui eu vou dar um nozinho, como a gente fez da outra parte. Vamos dar nozinhos e depois arrematar essas 2 pontas. Dá nozinho bem apertadinho, que ele some no meio do ponto. E agora é só arrematar essas 2 pontinhas. Vamos arrematar os 2 fios da mesma maneira. Caminha com o fio debaixo dos pontos, caminha um bom pedaço, depois corta o excesso e queima a pontinha na chama do isqueiro. Se preferir, pode também dar um pontinho de costura normal. Faço a mesma coisa com esses 2 fios. Vamos agora fazer a alça. Deixa um pedacinho do fio para arrematar depois. Faço a laçada inicial e vou fazer mais 30 correntinhas. Faço essas 30 correntinhas mais floxinhas, certo? Então, a laçada inicial mais 30 correntinhas. Finalizei as 30 correntinhas, estou com mais ou menos 30 centímetros. Vou fazer essa carreira de volta em ponto meio alto, mas um pouco diferente. Giro essa correntinha, pego o avesso dela e vou trabalhar nesses nozinhos aqui de trás. Vou pular o primeiro nozinho, não faço ele, e faço o segundo nozinho. Vou começar a carreira nesse segundo nozinho aqui. Como eu vou fazer? Dou uma laçada na agulha, certo? Como a gente faz o ponto meio alto. Dou uma laçada na agulha, pulo esse primeiro nozinho e vou introduzir a agulha nesse segundo nozinho. Introduzo a agulha nesse segundo nozinho, trago o fio do novelo para frente, fiquei com 3 alcinhas na minha agulha, certo? Seguro com o dedo essa aqui, ó, essa última, e essa última alcinha eu passo no meio das outras 2, ok? Vamos para o próximo. Dou a laçada na agulha, introduzo no próximo nozinho, trago o fio que vem do novelo para frente, fico com 3 alcinhas na agulha, seguro essa última aqui, ó, e ela que eu vou passar no meio das outras 2, ficando só com uma alcinha na agulha. Vou para o próximo fazendo a mesma coisa. Laçada na agulha, introduzo no nozinho, trago para frente, dou uma seguradinha com o dedo aqui nessa alcinha e passo essa no meio das outras 2. É dessa forma que nós vamos fazer toda essa carreira. É um ponto meio alto, um pouco diferente. Então, vamos fazer dessa mesma forma por toda essa carreira, certo? Sempre dando uma laçada na agulha, introduzindo no próximo nozinho, trazendo o fio do novelo para frente, ficando com 3 alcinhas na agulha, dá uma segurada e essa última alcinha que eu passo no meio das outras 2. Vamos memorizar esse ponto. Dou uma laçada na agulha, introduzo a agulha no próximo ponto, que nesse caso é o nozinho, trago o fio do novelo para frente, dou uma alturinha, estou com 3 laçadas na agulha, essa última eu passo no meio das outras 2. Vou fazer dessa forma por toda essa carreira. Quando chegar no último ponto, eu volto com vocês. Cheguei no final da carreira, falta fazer somente o último ponto, dou a laçada na agulha, introduzo no último nozinho, trago para frente, essa última alcinha eu passo no meio das outras 2. Faço uma correntinha de virada, giro o trabalho e vou voltar nessa carreira fazendo da mesma forma, esse ponto meio alto diferente para cada ponto de base. Só que agora eu já inicio no primeiro ponto, que é esse aqui. Esse é meu primeiro ponto da próxima carreira. Essa é a minha correntinha de virada e esse aqui é o meu primeiro ponto. Esse é o meu primeiro ponto. Dou a laçada na agulha,
introduzo no ponto, pegando as duas alcinhas, trago o fio para frente, fico com 3 alcinhas em cima da agulha e essa última eu passo no meio das outras duas. Laçada na agulha, introduzo no próximo ponto, trago o fio para frente, seguro com o dedo, ajudo com o dedo e passo a última laçada no meio das outras duas. Dou uma laçada na agulha, introduzo no próximo ponto, trago para frente, seguro, ajuda aqui com o dedo e passo essa última laçadinha no meio das outras duas. E vou seguir fazendo dessa mesma forma por toda essa carreira. Sempre fazendo esse ponto meio alto diferente. Então, vamos seguir fazendo assim até chegar no final da carreira e eu já volto com vocês. Cheguei no final da carreira, vou fazer meus últimos 2 pontos que falta aqui, ó. O meu último ponto, ele tá bem aqui no finalzinho, na curvinha, ó. Não esquecer de fazer ele. Esse é meu último ponto. Terminei meu último ponto dessa carreira, faço a correntinha, giro o trabalho e volto fazendo da mesma maneira que a gente vem fazendo. Já introduzo a agulha nesse meu primeiro ponto. Esse é a correntinha e esse aqui é meu primeiro ponto. Nesse primeiro ponto aqui, eu vou introduzir a agulha, dando uma laçada nela, introduzo a agulha, trago o fio para frente, fico com 3 laçadinhas, seguro com o dedo, a última eu passo no meio das outras duas. Vou fazer dessa mesma forma por mais 2 carreiras. A gente já fez 2, vou fazer mais 2. Um total de 4 carreiras. Sempre que chegar no final da carreira, você faz uma correntinha de virada e na próxima carreira já começa no primeiro ponto. Vou adiantar aqui o trabalho e já volto. Finalizei as 4 carreiras. Esse ponto ele é muito bonito, bem estruturado. O que que nós vamos fazer agora? Eu dobro toda essa alça assim, ó, vou dobrar ela e vamos unir esses 2 lados. Vamos fechar essa alça. Então, eu vou pegar agora e vou introduzir a agulha pegando o primeiro ponto de um lado e o primeiro ponto do outro lado. Eu vou introduzir a agulha nesse ponto aqui, desse lado, pegando as 2 alcinhas e vou no ponto do outro lado, pegando as 2 alcinhas também. Passo o fio que vem do novelo para frente e faço um ponto baixo. Vou introduzir a agulha no próximo ponto, pegando as 2 alcinhas desse lado e pego as 2 alcinhas do próximo ponto do outro lado também. Assim, ó. Trago o fio que vem do novelo, passo no meio disso tudo e faço um ponto baixo. Vou para o próximo ponto, introduzo a agulha, pegando as 2 alcinhas desse ponto deste lado e as 2 alcinhas do ponto do outro lado, trago o fio que vem do novelo para este lado e faço um ponto baixo. Vou fazer dessa forma por toda essa carreira, sempre introduzindo a agulha no próximo ponto, pegando por baixo das 2 alcinhas e no próximo ponto do outro lado, pegando as 2 alcinhas também, trago o fio para frente e faço um ponto baixo. Introduzo a agulha no próximo ponto de um lado e também no próximo ponto do outro lado, trago o fio que vem do novelo para frente e faço um ponto baixo. Sigo fazendo dessa forma por toda essa carreira, que estamos unindo os 2 lados da nossa alça, fechando ela assim.
Ela vai ficar bem estruturada, bem firme, muito bonita. Chegando aqui no final da carreira, falta fazer o último ponto. Pego o último ponto desse lado e o último ponto do outro lado. Trago o fio que vem do novelo para frente e vou fazer meu último ponto baixo. Corto o fio que vem do novelo, tiro ele da agulha, coloco ou numa agulha de tapeceiro ou com a própria agulha de crochê e vou arrematar esses fios, caminhando com eles dentro dessa alça. Eu levo esses fios para dentro da alça. Então, eu vou entrar aqui num pontinho, só para fechar um pouco mais essa lateral. Vou escondendo esse fio dentro da alça, caminho um bom pedaço para dentro. Quando eu achar que já está bom, eu corto o excesso e queimo a pontinha na chama do isqueiro. Vou fazer isso com o outro fio também. A alça já está pronta, agora é só colocar as argolas articuladas. Fixo a argola articulada aqui na pontinha dessa alça, aqui assim, ajeito, vejo como fica melhor para colocar. Coloquei nessa ponta e agora esse outro lado da argola articulada vai na bolsa. Defino o local que eu quero colocar essa alça na bolsa, vou colocar bem aqui na curvinha, nessa lateral, abro a argola articulada, introduzo aqui logo abaixo do acabamento, fixei um lado e agora é só fixar o outro lado. O outro lado eu também vou fixar na curvinha da bolsa, bem aqui na lateral, logo abaixo do acabamento, abro a argola articulada e introduzo ali e está pronta a nossa bolsa. Ela ficou muito bonita, né? Temos também a opção de usar essa alça tiracolo que veio junto com o kit. Então, eu posso tirar essa alça de crochê que eu fiz e colocar essa alça tiracolo. Ou usar as duas juntos, posso fixar as duas ali também. Então, temos duas propostas diferentes para essa bolsa. Vamos agora fazer o nosso tassel. Pego um mosquetão, 3 contas, 2 tamanhos diferentes, um fio de 60 centímetros. E introduzo esse fio na argola do mosquetão, uma ponta para cada lado, e vou dar um nozinho aqui, só para deixar firme no mosquetão. Vou queimar essa pontinha que está desfiando. Com a ajuda de uma agulha de crochê, eu introduzo a agulha na minha conta, vou lá e pesco os fios e trago para dentro da conta. Eu quero esse nozinho que ele suma, então eu coloquei o nó dentro da conta. Se você quer o nó aparente, é só não levar ele para dentro da conta. Coloco a segunda conta, que ela é um pouco maior, e vou fazer a mesma coisa com a terceira conta. Esta etapa está pronta, vou deixar de lado. Pego uma base retangular, qualquer coisa, pode ser um papelão, uma tampa, deixo um fio para frente e começo a girar esse fio em torno dessa base. Vou dar quantas voltas forem necessárias até chegar na espessura que eu quero. Eu dei 16 voltas. Corto o fio. Eu prefiro tirar esse volume da base e dar um nó na minha mão. Mas se você preferir fazer o nozinho na base, não tem problema. Seguro esse volume, pego aquela etapa que a gente fez antes, abro os 2 fios envolvendo esse volume que está na minha mão e vou dar nozinhos. Vou fazer aqui 2 a 3 nozinhos bem apertadinhos. Eles vão ficar para baixo, dentro do nosso tassel. Fiz os nozinhos, giro, confiro se está bem de baixo na parte de dentro do tassel. Ajeito esse volume na minha mão, ó, dou uma giradinha, vou colocar ele no lugar certo. Pego um fio de uns 70 centímetros, mais ou menos. Vai depender da quantidade de voltas que você vai querer dar em torno desse tassel. Deixo uma ponta para cima, a outra eu fixo no meu dedo ali embaixo.
Trago esse fio para cima e começo a girar ele em torno do volume do tassel. Vou girando ele aqui, ajeitando o fio para que o fio fique retinho, não torcido, e dou quantas voltas eu achar necessário, vai do gosto de cada um. Eu vou dar umas 5, 6 voltas. Finalizando a quantidade de voltas desejada, pega esse fio, introduz naquela laçadinha que a gente deixou, introduzo, seguro com o dedo lá embaixo e o outro fio que está lá em cima eu puxo, levando assim essa laçada debaixo das voltas que a gente fez. Puxo bem agora esses 2 fios no sentido contrário, corto esse pedacinho aqui que sobrou, queimo a pontinha na chama do isqueiro. Com a ajuda de uma agulha de tapeceiro, vou levar essa pontinha e escondo aqui debaixo dessas voltinhas. Agora é só cortar essas pontas aqui. Eu abro elas e vou cortar no tamanho que eu quero. Vou emparelhar essas pontas. Já cortei do tamanho que eu queria, agora é só queimar a pontinha na chama do isqueiro ou de um acendedor, o que você tiver aí. Eu gosto de fazer elas independentes, uma por uma, para garantir que foi queimada em todas, mas você pode juntar o volume e passar um acendedor e queimar tudo de uma vez só. Agora é só dar aquela ajeitada final, puxar os fios que estão mais soltos para que fique bem direitinho essa cabecinha no nosso tassel. Está pronto o nosso tassel, agora é só colocar na bolsa. Você escolhe onde quer colocar. Eu vou colocar na argola articulada. Dá um toque todo especial para a nossa bolsa. A bolsa ficou pronta, com esse ponto bonito. Essa alça também é muito estilosa. É uma bolsa fácil e simples de fazer, mas ao mesmo tempo muito elegante. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se puder, se inscreva, deixe um like, um comentário, encaminhe para os amigos. A participação de vocês faz toda a diferença. Vocês sempre serão muito bem-vindos e eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigada.